tarde, né? Está ainda escurecendo. Eu sou a Lúdia Olivier, sou psicopedagoga, psicoterapeuta, especialista em medicina comportamental e sou dramaturga também. Eu disse, né, para o meu público que seria surpreendente, né, hoje a minha participação aqui. Então a primeira surpresa é essa, né? Eu estou substituindo a amiga Darcy Martins, que está com a mãe um pouco doente, está acompanhando a mãe no hospital. E, apesar do motivo não ser muito legal, né, eu me sinto muito honrada de estar aqui comandando o programa dela hoje. Vamos fazer umas boas vibrações aí, para que a mãe dela melhore logo e ela possa voltar, né, assim que possível, para o comando do programa. Então, é um prazer estar aqui. Agradeço muito à amiga Darcy pela confiança, tá, de deixar o programa sob o meu comando. Tá? E, iniciando, outra surpresa também, né? Eu vou acabar entrevistando a mim mesma. Vou falar sobre dislexia adquirida, sobre distúrbios de aprendizagem, multiterapia. Vamos falar um pouco também sobre as artes, né? Arte-terapia. E, em algum momento, a gente vai estar falando também um pouco com o Erasmo, né, que está aqui do meu lado, que vai também falar sobre uns assuntos bem legais, entre os quais a adoção de animal e o Prêmio Nobel, né, o primeiro Prêmio Nobel brasileiro. Então, começando, eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês. Eu estava falando que essa emissora é muito chique, porque eu fui ao banheiro e encontrei nada menos do que Tom Cruise, gente. Vocês não vão acreditar, ele frequenta essa emissora, viu? Achei muito interessante. No banheiro feminino, ele olha, aí já é outra coisa, é um banheiro, acho que unissex. Mas vamos ao que interessa, né? Para quem não sabe ainda, eu sou detectora de um distúrbio chamado dislexia adquirida. Tá? Esse distúrbio ele foi muito contestado, né, durante muitos anos, mas atualmente ele está aceito em nível mundial. Está codificado na ciência da saúde, né, pela ciência da saúde, em português, inglês e espanhol. Então, ele realmente está oficializado agora, né, e é algo que a gente precisa realmente falar muito sobre, porque até hoje se coloca a dislexia de uma forma bem simples, de uma forma muito errada, né, digamos assim. Por quê? Porque se coloca como se fosse só a dislexia hereditária, a genética, algo que a gente tem que ficar fazendo tratamento o resto da vida. E eu tenho assim algumas inovações que já há muitos anos eu venho propondo, venho falando, né? Já foi inclusive muito contestado, como eu já disse, mas atualmente, como tem já foi aceito, né, em nível mundial, a gente tem que divulgar de uma outra forma, né? Em primeiro lugar, a dislexia, eu não estou contestando aqui dizendo que a dislexia hereditária, genética não exista, tá? Ela existe, é um dos tipos de dislexia, mas dentro dos tipos de dislexia existem também vários outros, né, que eu não vou estender aqui o assunto, mas um deles é essa dislexia adquirida, que foi, na verdade, identificada a partir de 78, né, de um acidente, né, que eu tive. Eu sofri um afogamento e, durante o afogamento, eu tive uma anóxia, que é uma falta de oxigenação no cérebro, né. Fiquei desmemoriado 1 ano e meio, foi um período bem traumático, passei por 25 especialistas, ninguém encontrava o que eu tinha, porque naquela época ninguém nem sabia muito bem o que era. Então foi um período muito sofrido para mim, né? Mas eu sempre tive esse lado bom, né, de pegar o sofrimento, pegar as coisas ruins que me aconteciam e transformar numa coisa boa. Então o que eu fiz? Eu fui estudar, fui pesquisar. Teve um período em que eu realmente não conseguia nem ler, então eu dependia de alguns amigos para lerem para mim. E consegui, né, com muito custo, chegar a essa dislexia adquirida. Mas, claro, que foram muitos e muitos anos pesquisando, né, e procurando em muitas áreas. Eu comecei a publicar um dos livros meus, que é a Escola Produtiva, né, está na página 11
foi colocado, inclusive, sobre a dislexia adquirida que eu havia detectado, né? Ela pode, basicamente, ser causada por uma anóxia, né? Essa anóxia, que, como eu já disse, é a falta de oxigenação no cérebro, uma anóxia perinatal, né? Ou neonatal, que é durante o nascimento, ou uma anóxia por afogamento, ou por alguma asfixia, né? Também com AVC, que é o acidente vascular cerebral, né? O popular derrame. Tem outras formas também. Eu costumo dizer que, na verdade, qualquer descarga elétrica que cause uma alteração pode dar algum distúrbio cerebral, tá? Então, é muito mais fácil, muito mais comum se adquirir uma dislexia ou um distúrbio qualquer do que se realmente imagina, né? Uma outra coisa também que é interessante a gente falar, a dislexia, infelizmente, também, às vezes, ela é vista de uma forma meio equivocada. Por quê? Porque alguns distúrbios têm os sintomas parecidos, né? Então, as pessoas, às vezes, confundem essa dislexia, imaginam que é uma dislexia, quando, na verdade, pode ser. Eu citei aqui 3, tá? Mas tem outros também no meu livro, depois eu vou mostrar para vocês terem uma ideia de como que são vários os distúrbios, né? A disgrafia, né? Que é uma desordem da integração visual motora, né? Desortografia, que é a dificuldade na aquisição e reprodução da escrita, e a dislalia, que é a má pronúncia das palavras e troca de fonemas. Essa troca de fonemas é importante a gente falar também, porque se diz muito a respeito da dislexia de trocar letras, né? Porque o disléxico troca letras, ele troca o P pelo B e sei lá. Isso, ao meu ver, na verdade, é um grande equívoco. Por quê? Porque, em primeiro lugar, essa troca do P com B, com essas letras com som parecido, geralmente acontecem quando a criança, eu digo criança porque geralmente é uma criança, né? Mas pode ser um adolescente, pode ser um adulto, quando a pessoa em si tem um problema auditivo, né? Isso é muito comum com pessoas com problema auditivo, de trocar realmente letra, porque o som parece igual. E na hora de escrever também, obviamente, se ele ouviu errado, ele vai escrever errado, né? Agora, na dislexia não é tão simples assim, né? Não é simplesmente porque trocou o P pelo B que a criança tem uma dislexia. O que acontece é que, às vezes, ela não tem, às vezes não, na maioria das vezes, ela não tem essa identificação. Então, ela olha para uma letra, né? E qualquer letra, na verdade, tem o mesmo som, o mesmo aspecto, né, para ela. Então, o que acontece? Quando ela olha, é até meio difícil a gente explicar, porque, na verdade, é um assunto meio complexo. Mas imaginemos uma pessoa, eu sempre cito para ficar uma coisa mais simples, uma pessoa que quer falar um idioma novo, tá? E que não conhece esse idioma. Então, ela vai aprender, vamos supor, inglês ou qualquer outro idioma. Quando ela olha para aquelas letras, parece que é um monte de sinal, né, que não tem sentido nenhum. É isso que acontece com o cérebro do disléxico. Ele olha para aquelas letras e não tem nenhum sentido para ele, né? Ele não identifica, ele não decodifica no cérebro dele o que é uma letra, ele não sabe distinguir, né? Não tem uma distinção. Então, o básico, né, o principal da dislexia que a gente tem que reconhecer é que existe essa dificuldade do cérebro entender a letra, né? É diferente de trocar uma letra, de ver uma letra P e escrever B e qualquer coisa assim, né? Então, isso tem que ficar bem claro para as pessoas, para que se saiba diferenciar uma dislexia de um outro distúrbio, que pode ser esses que eu citei, ou como pode ser qualquer outro, né? Eu tenho aqui o meu livro, que eu sempre falo nele, esse livro aqui é o Distúrbio de Aprendizagem de Comportamento. Nele eu falo tudo bem explicadinho, tá? Todos os distúrbios que parecem dislexia, mas não são.
Falo de outros distúrbios também, por exemplo, hiperlexia, que a hiperlexia também não é citada, não é muito citada, mas é um distúrbio que também existe, né? E falo de outros tantos distúrbios, e o bom desse livro aqui é que ele funciona como um dicionário, tá? Inclusive para pais, para professores, para pessoas. Eu já escrevi numa linguagem que qualquer pessoa pode entender, né? E também para profissionais de saúde que queiram diferenciar os distúrbios, ele é muito legal, tá? Porque ele vai te ensinar todos os distúrbios, com todos os principais, né? Todos os sintomas, os tratamentos, as inovações, como é que você diferencia um distúrbio de outro, então ele orienta bastante nesse sentido, né? Uma outra coisa que a gente precisa também falar, que também tem sido um pouco polêmico, é a multiterapia, né, no tratamento desses distúrbios, porque também foi uma descoberta minha. Eu sempre digo que a gente não cria nada, né, a gente simplesmente descobre, os mais xeretas vão e descobrem as coisas. Então, a gente sempre sabe, sempre pensa, né, em um tratamento difícil, um tratamento que demora muito, alguma coisa que vai passar a vida toda, e não é bem por aí, né? É o que eu estava falando, existem vários tipos de distúrbios e vários tipos de dislexia, né? Então, alguns distúrbios, eles realmente necessitam de muito tratamento, de um tratamento muito longo. Mas outros, a gente consegue identificar com uma maior facilidade e tratar com mais facilidade, né? Então, a primeira coisa que se tem que fazer é diferenciar um distúrbio de outro, né? Porque se a gente não diferencia um distúrbio do outro, fica difícil a gente tratar, né? E o que infelizmente acontece muito é essa confusão, né? As pessoas não saberem identificar um distúrbio e outro, e aí acabam às vezes até fazendo um tratamento errado, né? Um tratamento que demora muito tempo. E na verdade o que acontece, que a gente precisa saber em primeiro lugar diferenciar, é um distúrbio do outro, que é o que eu falei nesse livro aqui, né, que eu já mostrei, que é o distúrbio de aprendizagem de comportamento. Tem como saber exatamente qual distúrbio. E uma coisa que eu sempre deixo claro também, gente, ler esse livro não vai tornar ninguém especialista no assunto, tá? Não é que você vai ler o livro e vai saber tudo. Mas para quem já é profissional, ajuda muito. E para pais e professores que às vezes não têm assim, uma informação precisa, também vai ajudar bastante, né, a detectar o distúrbio. Oi, doutora, posso pedir uma licencinha para a senhora? Está chegando um monte de mensagem aqui do pessoal que está assistindo, a gente tem que registrar, né? Então, eu só queria dar um alô para o Carlos de São Bernardo, para a Meire de Osasco, para a Tami de Manaus e para o Sérgio de São Paulo. Então, basicamente, o pessoal está perguntando mais ou menos o seguinte: eu sou pai, ou, por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem uma dificuldade qualquer, sei lá, não consegue ler, não consegue fazer um cálculo, alguma coisa. Então, dislexia é isso, é uma dificuldade como se o cara estivesse lendo japonês, seria mais ou menos isso, em termos mais populares. Aí vamos por partes. Primeiro, quem tem dificuldade em fazer cálculo, não é que também todo mundo vai ter descalculia, tá, gente? Mas existe um distúrbio chamado descalculia, que é justamente quando a pessoa tem problemas, né, para identificar as figuras geométricas e também para fazer contas, enfim, para lidar com matemática, tá? Isso é a dislexia. E às vezes é muito confundida com a descalculia, aliás, é muito confundida com a dislexia, né? Então, às vezes as pessoas têm essa confusão, que é isso que eu falo, que a gente precisa decifrar primeiro o que a criança tem, o que o adolescente tem, para depois fazer um tratamento ideal, né? Então, se a criança tem problema com cálculo, se ela não consegue fazer cálculos, se ela não identifica os números, né? E se ela não, enfim, se ela não tem aquela identificação de figura geométrica também. Então, aí já é descalculia, é uma outra coisa, né? E eu sempre digo também que, no caso da dificuldade em matemática,
precisa a gente saber o seguinte, a própria matemática é confusa, né? Às vezes a gente vê muitos adultos que não sabem lidar com ela. Então, o que pesa mais nisso é que a forma como se escreve a matemática também é complicada, né? Não vai dar para eu explicar tudo hoje, porque é um assunto bem complexo, mas, em primeiro lugar, é preciso a gente ter essa identificação de que qualquer dificuldade com números é a descalculia. Pode ser descalculia, como pode ser também um problema do sistema, enfim, da própria escrita da matemática, que é o que eu estou falando que é meio difícil, né? Agora, no caso da dislexia especificamente, quando a criança realmente... Eu falo muito criança porque é o mais comum a gente descobrir quando a criança está sendo alfabetizada, tá? Mas pode ser um adulto também, pode ser um adolescente. O indivíduo não identifica a letra. Então, e também eu costumo separar também a dislexia, porque o que é disléxico? É o léxico, né? Ou seja, é a leitura, né? Então, um distúrbio de leitura caracteriza a dislexia. Então, quando a criança lê, olha para a letra e não identifica, ou às vezes ela até consegue ler alguma coisa, mas ela acabou de ler, ela já esqueceu tudo. Enfim, tem vários tipos de dislexia, né? São inúmeros, eu não saberia nem dizer quantos, porque cada profissional também, cada pesquisador identifica alguns, né? A gente tem pela visão da neuropsicologia, a gente tem pela visão da psicopedagogia, enfim, são várias classificações, mas no geral, de uma forma mais simples, né? O que eu posso dizer é isso, que a não identificação das letras caracteriza a dislexia e a não identificação dos números seria a descalculia. Tá? Não sei se eu expliquei bem. Isso, então, estão chegando mais perguntas aqui. Está com um pequeno problema que não está vindo o nome do pessoal aqui, mas tem as perguntas estão chegando. O pessoal está perguntando mais ou menos o seguinte, então quer dizer que não é só criança que tem dislexia, pessoas adultas e a dislexia adquirida também. No caso, a pessoa sofre um acidente, leva uma tijolada na cabeça, cai um vaso, sei lá, bate a cabeça na parede, um acidente de trânsito, um afogamento, também pode adquirir essa dislexia durante a vida adulta, né? E aí me conta uma coisa, como é que funciona a multiterapia, que é uma dúvida que o pessoal está falando, são muitas pessoas que vai passar, o paciente passa por 10 profissionais diferentes, ou como é que funciona? É diferente em quê? Então, eu até trouxe aqui meio anotado isso, porque tinha umas publicações, mas eu nem sei onde é que eu coloquei, a hora que eu achar A senhora também é disléxica adquirida, né? Eu sou uma disléxica adquirida justamente por isso que eu fui pesquisar, né? Só que como eu sou muito altruísta, eu descobri para mim e fui dividir com as pessoas, né? Fui dizer, olha gente, eu encontrei uma solução, né? A multiterapia, ela tem, em primeiro lugar, o diferencial principal dela é que ela é artesanal. Ninguém tem o tratamento igual, né? Então, a gente vai analisar aquele caso específico e vai tratar esse caso de uma forma artesanal. Inclusive, eu trabalhava, né, porque agora eu não atendo mais pacientes assim, eu atendo só os casos especiais, mas na época que eu ainda atendia, eu geralmente pegava no máximo 2 casos até eu resolver. Por isso também que era muito rápido, não tinha aquela coisa de... não estou criticando, por favor, tá? Não quero que fique aqui parecendo que eu estou criticando outros profissionais que atendem aí 10, 15 pacientes por dia. Cada um trabalha da sua forma, mas na minha forma de trabalhar era assim, eu pegava no máximo 2 casos, e enquanto eu não resolvesse, eu não ia pegar um outro caso. Então é uma coisa bem artesanal, então por isso que funciona também muito rápido, né? Outro diferencial também da multiterapia é que ela engloba várias outras áreas e várias técnicas, e algumas que eu trouxe inclusive das artes, né? Eu também estudei, atuei em artes, passei já por 7 faculdades, então acho que aprendi um pouco, né? E eu sempre digo que a prática também mostra muitas coisas para a gente que a gente não aprende na faculdade. Tem muita coisa que a gente aprende só na prática realmente, né? Por isso que se faz estágios e residência em medicina, enfim. Então eu trouxe muitas coisas também das artes, né? Englobei, né, com isso tudo.
E então ficou um tratamento totalmente diferenciado, né? Porque além dele ser artesanal, ele vai moldar as necessidades do paciente. Então, para alguns, eu usava mais arte-terapia, para outros eu puxava mais para medicina comportamental, que vai mais pelo comportamento, né, para alguns tipos de terapia. E uma coisa que eu também sempre fiz, que eu acho que é muito bom, é a musicoterapia, que eu usava para todos os casos, né? Então eu também atuava, né? Ô, doutora, chegou uma pergunta interessante aqui. Olha, a pessoa pediu para não identificar o nome dela, mas ela falou o seguinte: eu já conheço o trabalho da senhora, estive numa livraria famosa aqui que ela está falando, e disseram que estava tudo esgotado os livros da senhora, mas é engraçado, como é que vocês estão mostrando que o livro aí está esgotado? Como é que a gente faz para comprar um livro seu? Que o assunto é interessante, eu queria ler um pouquinho mais. Só poderia falar onde que a gente encontra os livros? Então, isso é algo que até me chateia muito, tá? Porque é aquilo que eu estava falando. Eu escrevi os livros. Meu pai sempre dizia para mim, vou dizer de uma forma geral, que quando a gente vai ler um livro, é preciso que a gente primeiro identifique qual foi a intenção do autor, né? Tem gente que escreve porque quer ficar famoso, tem gente que quer desabafar, tem gente que cada um escreve de uma forma, né? Mas eu escrevi por uma coisa altruísta, por um lado altruísta, que isso é de família, né? Como eu estava dizendo, eu fiquei desmemoriada, eu sofri muito, passei por muitas privações durante esse período. E quando eu descobri o que eu tinha e como era até fácil, né, de se tratar, eu escrevi esses livros justamente para mostrar para as pessoas que tem uma solução, que tem uma saída. Você não tem que ficar falando, não vou classificar aqui, mas eu sou doente, eu preciso de tratamento para o resto da vida. Não vou dizer que não tenha. Eu, às vezes, tenho umas fases de esquecimento e tudo, mas eu consigo reverter, consigo driblar bem e vou. Tanto é que hoje eu faço palestras, estou agora fazendo esse programa, coisa que, teoricamente, um disléxico não conseguiria, porque não conseguiria ler, não conseguiria ter coordenação de palavras, enfim. Então, é uma coisa que me chateia muito. Muitas pessoas me procuram e falam, poxa, eu não encontrei teu livro, né? Eu fui procurar e me ofereceram outro, falaram que é igual. Gente, em primeiro lugar, não estou desfazendo de nenhum escritor, tá? De nenhum pesquisador, mas encontrar um livro, por exemplo, igual a esse que eu mostrei, que é todos eles são assim, mas esse principalmente vai ser meio difícil. Primeiro porque ele é um dicionário, né? Segundo porque eu fiquei 20 anos pesquisando e buscando soluções para fazer esse livro. Então é uma coisa muito desagradável eu perceber que eu escrevi com essa boa intenção, as pessoas querem comprar e infelizmente chegam numa livraria, não encontram, oferecem outros livros, falam que é igual. E onde encontra, então? Como é que faz para adquirir um livro seu? Olha, o que eu posso fazer é o seguinte, geralmente eu indico as grandes livrarias, que é a Saraiva, a Cultura, que teoricamente tem o meu livro no meu site, mesmo, no meu portal, eu coloco links para lá. Caso não encontre, se oferecerem outro, vocês quiserem realmente os meus livros, o que eu posso dizer é que entre em contato com a editora WK, que tem inclusive também umas páginas minhas lá, ou em caso, se não encontrar de jeito nenhum, me contata, entre em contato lá pelo portal, né, que eu vou passar agora, é o www.loudeolivier, LOUDEOLIVIER.com. Lá tem o Fale com a Lu. Eu quero até saber, eu faço questão, eu gosto de ter contato com o público e saber um retorno, né? Se encontrou o livro, se gostou, se resolveu aquele caso específico. Os profissionais de saúde também que queiram que queiram falar comigo, que queiram saber sobre os livros ou sobre algum caso difícil que esteja atendendo, eu me proponho a ajudar. A minha função básica é ajudar, é querer levar essa informação para as pessoas mesmo. Eu fico muito triste quando eu percebo que não está chegando, não estão conseguindo. Pois tem um jeito, olha, pediram o seu e-mail aqui. Como é que é? É aquele Lou e você, é esse ou não? Podem escrever para LOUE-você, Lou e você, tudo junto, @terra.com.br. Esse daí é o mais simples de entrar em contato comigo.
inclusive para pedir livro, para pedir informação sobre palestras, né? Também. Eu tenho dentro do meu portal, tem lá o loja, que eu estava até esquecendo. A minha intenção é tão nobre que eu esqueci que eu tinha uma lojinha lá virtual. Tem a loja lá também que dá para comprar pela loja. Não vou saber falar agora, mas entrando pelo portal, que é o loadolivier.com, lá tem um quadradinho escrito loja e dá para entrar e ver lá na loja, ou então ver onde tem os livros, que tem uma lista lá, teoricamente, de onde tem. E quem procurar em livrarias grandes, que eu sempre indico, Saraiva, Cultura, e não conseguir, por favor, me avise, porque eu sempre digo o seguinte: na verdade, não só a minha intenção é nobre, como a necessidade da pessoa também, às vezes, é suprida com um único livro, né? Muitas pessoas falam: nossa, eu li teu livro e resolveu um caso que eu não estava sabendo resolver. Poxa, que bom, fico feliz com isso, né? E fico muito triste, realmente, quando alguém me diz que procurou meu livro, não encontrou, ainda ofereceram um outro, falaram que era a mesma coisa. Quer dizer, não é assim. Pois olha só, tem mais um retorno aqui. A pessoa falou que já conhece o seu trabalho das redes sociais. Ela esteve na Bienal, agora que só esteve autografando. Qual livro que foi? Foi esse aqui, né? O Distúrbios? Não, eu estava com todos lá. Estava com um monte lá. Esse aqui está na 6ª edição. Inclusive falou que adquiriu esse livro, gostou muito, já conhece seu trabalho. Ela estava falando o seguinte, que é para a senhora falar um pouquinho a respeito da repercussão internacional que está tendo o seu trabalho, e que as pessoas no Brasil talvez não tenham ideia do que acontece lá fora, que agora já tem gente falando que o trabalho é deles, né? Então como é que funciona? Isso também é algo que eu só rindo para não chorar, né? Porque quem me conhece sabe que, nossa, deve fazer uns vídeos, desde que começou a internet, que eu estou lá na internet, eu fui uma das primeiras internautas, na época daquela discada que caía sempre, né? E, enfim, eu fui uma das primeiras, divulguei muito no exterior, inclusive teve peças minhas, porque eu sou dramaturga também, teve peças minhas montadas no exterior. Foi muito legal aquela época, porque foi uma época em que a gente estava começando na internet, então era outra coisa, não tinha virou uma coisa assim que todo mundo hoje publica, todo mundo faz vídeo, então ficou uma coisa meio estranha. Mas naquela época foi muito bem divulgada, eu escrevi em jornais de Portugal, escrevi numa revista inglesa, ganhei prêmios lá também, que foi o que me deu mais credibilidade para o meu trabalho, né? E então foi muito divulgado, né? Principalmente a multiterapia, porque tudo que eu descobri, eu sempre digo, a gente não cria nada, a gente descobre, né? Tudo que eu descobri e fui levar para as pessoas foi justamente com esse altruísmo, com essa ideia de passar para as pessoas mesmo: olha, gente, eu achei uma cura, eu achei uma forma da gente contornar um distúrbio e da gente realmente conseguir, né, ou conviver com ele de uma forma fácil ou até curar, dependendo do caso, né? Tem alguns distúrbios que têm cura, sim. Então foi muito divulgado lá. E hoje em dia, o que acontece? Muitas coisas, como eu também fui muito, eu não tenho vergonha de dizer, eu fui muito boicotada aqui, né? Fiquei na fila de grandes programas há 6 anos, não vou falar quem foi para não dar audiência, porque eu acho que dar audiência para esse pessoal também não dá. Mas um programa muito famoso, entre aspas, que leva muita gente para ser entrevistada, eu fiquei 6 anos ligando para lá, né, e cada 2 meses, falando: vocês vão me chamar, vão me entrevistar. Ah, não, a senhora espera um pouco, porque daqui 1 mês, daqui não sei o quê. E com isso, quando eu percebi, tinha passado 6 anos, eu percebi que eles não iam me chamar. Então, com tudo isso que brecaram, né, que não deixaram eu divulgar, porque não era interessante, né, curar as pessoas ou mostrar de uma outra forma que há um controle, sim, para vários distúrbios, então acabou ficando uma coisa assim, a minha divulgação saiu, mas eu não fui incluída, né? Então hoje em dia tem muita gente usando, falando que é multiterapia, quando na verdade é multidisciplinar. Eu não tenho nada contra, sempre digo claramente, eu não tenho nada contra o multidisciplinar, tá? Só que tem que ficar muito claro o que é multidisciplinar. O multidisciplinar são vários profissionais reunidos numa clínica que atendem um determinado caso.
E a multiterapia é um profissional que tem a capacidade de atender a um caso com várias áreas diversificadas. Então, isso tem que Falando ficar na muito linguagem claro. do povão, então é o seguinte, o multiterapeuta, ele apita, ele chuta, ele cabeceia, ele marca o gol e vai pra galera. Esse que resolve tudo, então. Só sabe porque tem o seguinte, está chegando mais mensagem aqui, como eu disse, a gente está com um pequeno problema no computador, mas, por exemplo, olha, o Contábil de Minas Gerais, ele está dizendo aqui parabéns para a senhora. Então, quer dizer, tem gente que boicota, tem muita gente que gosta do trabalho também, e estão pedindo de novo o contato de compra dos livros. Então, por exemplo, a pessoa entra em contato pelo e-mail louevocê@terra.com.br. Eu vou soletrar, tá? É L-O-U-D de dado, E de elefante, O-L-I-V-I-E-R. Lou de Olivier. Ah, não, Lou e você. Gente, já errei. Eu sou disléxica. Ela é disléxica, mas não esquente a cabeça, porque hoje está ao vivo, mas vai aparecer embaixo, escrito bonitinho. Não, eu juntei o e-mail com o portal, mas esquece, Sabe o que apaga. acontece também? O detalhe é o seguinte, eu vim aqui como consciência dela, porque na verdade a gente está concorrendo ao primeiro prêmio Nobel do Brasil, e ela nem lembrou disso, mas nós vamos falar também. Não, Então, mas depois a gente fala, senão é aí que eu não lembro mais nada mesmo. Mas enfim, gente, desculpa, eu juntei o e-mail com o portal, mas não é nada disso. O portal é loudeolivier.com. E o meu contato é L-O-U-E você, que foi um antigo programa que eu tive que chamava Lou e você, @terra.com.br. Agora e acertei. talvez volte o programa também, a gente não sabe, né? Pode ser que volte, né? E já aviso, porque isso é dislexia adquirida, gente. A gente às vezes troca tudo E mesmo. você também pode ter na sua casa, você leva uma bordoada na cabeça, cai o vaso do vizinho, de repente, sabe? Não é tão simples assim, tá? Mas pode acontecer sim, num acidente, num afogamento, às vezes uma crise de rinite muito forte, né? Não desejo para ninguém, porque não é muito legal não, mas pode ter. Então, isso que é importante a gente saber. Pode-se adquirir um distúrbio, não é só dislexia não, pode ter outros tipos de distúrbios que podem ser adquiridos por acidente, tá? Não vou entrar em detalhes, porque senão vai muito longe. Rolo de macarrão, assim, de repente, a Lei Maria da uma família Penha, italiana. voltando do BO da delegacia, já vai procurar o tratamento da multiterapia, né? Olha aqui, o pessoal está perguntando que história que é essa do Nobel? Nobel para o Brasil, o que é isso? Que história que é essa? Eu posso contar ou a senhora conta também? Porque tem um detalhe, é uma equipe brasileira que está concorrendo ao primeiro Nobel da Paz, Isso né? daí é o seguinte, a gente está concorrendo ao Nobel, espero, né, que realmente a gente consiga, porque é uma luta de, na verdade não é minha nem do Erasmo, o Erasmo é meu irmão, tá? Não é nossa e está na equipe também. Não é uma luta só nossa, é uma luta da família, né? Já há 70, quase 80 anos. Nossos pais fundaram 3 bairros em São Paulo e sempre, desde o início, foi o primeiro posto de saúde da região, foram eles que fizeram. E tudo de graça, isso eu quero deixar bem claro. Inclusive, meu pai tinha uma área que ele separou 20 casas simples, né? Era quarto, cozinha e banheiro, mas ele separou 20 casas para as pessoas que vinham geralmente do Nordeste, que não tinham condição ou de outros lugares também, não tinham condição de pagar aluguel, então ele não cobrava o aluguel e ele ainda dava a água, a luz, médico, escola, enfim, ele sustentava as famílias, né? E ficou conhecido ali como Vila do Nardino. E outra, ele chegou a ter 400 cachorros, enfim, ele cuidava de todo mundo. E eu digo ele, mas minha mãe também, óbvio, ajudava, né? E nós já nascemos nesse ambiente, então é isso que eu falo, às vezes as pessoas pagam tão caro para aprender a compartilhar, não tem nada com isso, eu acho muito legal as pessoas aprenderem, mas a gente já nasceu nesse ambiente, já compartilhando tudo que tinha. E eu acho que por isso, né, a gente acabou sendo indicado. E deixa eu contar também mais um detalhe. Essa história, que a gente contando assim, porque eu fiz caridade, não é aquela caridade de ostentação que a pessoa faz com a mãe, tira um selfie com a outra para todo mundo ver, né? Então, por exemplo, para as pessoas que acham, como é que foi esse negócio de fundar bairro e tal? Então, tem o seguinte, no site da Prefeitura de São Paulo, o Nardino Francisco de Oliveira virou nome de praça. Então o detalhe é o seguinte, ele fundou o bairro ali entre o aeroporto de Congonhas e o autódromo de Interlagos, era tudo mato. Ele fundou o bairro ali, né? E prestou um grande serviço social, inclusive na época, rua de terra,
água de poço, sabe? Vendia querosene para o pessoal fazer lamparina lá. Então, o interessante é isso, é um trabalho que já vem acontecendo há muitos anos e ninguém sabe porque ele é anônimo, justamente como toda caridade deve ser, né? E o interessante é o seguinte, eu gostaria de mostrar, vamos ver se dá para aproximar a câmera aqui para mostrar um cartãozinho de visita, que eu vou dar o endereço de um site para vocês, para conhecer um trabalho que é um orgulho para o Brasil. Vocês estão vendo aí, vai aparecendo nas letrinhas até aqui embaixo, é nobelpeacebrasil.wordpress.com. Então, repetindo, nobelpeacebrasil, em inglês, tá? .wordpress.com. Aí você vê essa foto do gato aqui, você entrando lá, tem uma página em inglês e uma página em português. Você gostou? Você achou legal? Isso é a primeira coisa. Entre em contato com a organização do Nobel, eu falo, escuta, eu apoio, eu quero o primeiro Nobel para o Brasil. Que a gente está acostumado a enrolar a língua para dizer quem ganhou o Nobel, né? Será que dessa vez sai para um Oliveira, em vez de sair para um japonês, para um sueco, para um alemão? Será que a gente não tinha alegria de acordar no domingo, por exemplo, e falar quem ganhou a corrida? Ayrton Senna da Silva, vizinho nosso aqui, né? Não um nome enrolado que a gente nem consegue falar direito. Então o detalhe é o seguinte, a gente está tentando colocar isso na consciência do brasileiro, que nós não somos o país do 1 a 7, que a gente não tem que viver só de derrotas, viver só com a cabeça baixa, com a moral baixa, né? Então o detalhe é o seguinte, isso interessa para você que está aí assistindo, porque tem uma coisa, quando o Nobel sair para o Brasil, que vai sair, a gente vai trabalhar nisso, nem que seja a última coisa que a gente consiga nesse mundo, nós vamos conseguir honra para o Brasil, nós vamos conseguir que o seu diploma de faculdade, ele seja reconhecido, porque hoje, sabe quem ganha o Nobel? Harvard, Princeton, Oxford, Sorbonne e a USP, onde ela está. E a sua faculdade, que você se matou para fazer, que você tem um diploma hoje, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos resgatar a autoestima do Brasil. Nós vamos trazer para o Brasil esse primeiro prêmio Nobel da Paz, que inclusive saibam que não existe campanha para o Nobel. É proibido fazer campanha para o Nobel, nós estamos questionando inclusive isso. Sabe por quê? Se a pessoa tem um trabalho digno e ele é boicotado pelas grandes mídias, aliás, parabéns por Orkut TV, que está abrindo esse espaço para nós, se ele é boicotado pelas grandes mídias, se ele não tem apoio de ninguém, aí ele merece 2 prêmios Nobel, ele merece ser entregue pelo próprio Alfred Nobel. Então o detalhe é o seguinte, se o Brasil é digno de comprar tanta dinamite para explodir caixa eletrônica, a gente também tem direito de pleitear, sim senhor, um prêmio para o Brasil, e é em nosso nome e em nome de todos vocês que estão aí, chorando ainda pelo 1 a 7 que a gente tomou da Alemanha, que hoje o país tropical, dono do futebol, já não é mais o Brasil, é a Alemanha. E daqui a pouco vai ter neve no Natal do Ceará, porque a mudança climática está presente. Água mesmo só aqui em Las Vegas, aqui atrás, né? Porque a gente abre a torneira, sai ar, né? Então, sabe o que acontece? Uma maneira de você protestar, em vez de votar errado, é você entrar nesse site que eu estou te falando, nobelpeacebrasil.wordpress.com, você conhecer um projeto, primeiro lugar, de resgate da cidadania do brasileiro. Segundo lugar, você vai ler um texto ali chamado O Livro da Sua Vida, e esse texto ele diz o seguinte, abra o seu portão e adote 2 animais de rua, porque animais são anjos. Então, a hora que você perceber o bem que você vai estar fazendo, para ter uma ideia, por exemplo, a cada animal adotado, se a gente tirar os 30 animais, 30 milhões de animais que estão jogados nas ruas, e trouxer para dentro de casa, sabe o que nós vamos conseguir com isso? Nós vamos fazer um rendimento de aproximadamente 30 bilhões de reais por ano. Geração de emprego, sabe como? Vendendo ração, vendendo coleira, dando banho no cachorro, levando ele para passear. Então, isso tudo vai gerar um lucro para a sociedade brasileira, que nós vamos movimentar mais de uma Copa por ano. Então, gastaram 29 bilhões nos estádios, eu estou falando de 30 bilhões. São 2.000 crianças esperanças por ano. É um templo de Salomão por semana. Então, quer dizer, vamos começar a falar sério no Brasil, vamos começar a respeitar o nosso próprio território, e aí a hora que você entender que você vai ter 2 animais na sua casa, vai fazer bem para a sua saúde, diminui hipertensão, diminui diabetes, diminui estresse, você chegar em casa, brincar com o gato ou com o cachorro, você vai jogar fora tudo isso, você deixa na rua o problema. Então, isso tudo que nós estamos falando, nós estamos, por exemplo, incentivando a adoção de vira-lata, porque o vira-lata na sua casa vai te ensinar que o racismo é uma bobagem, vai ensinar, por exemplo, que o bullying na escola é uma besteira, e vai ensinar, através do ciclo de vida que uma cadela, uma gata tem, você tendo um animal em casa, você pode explicar para sua filha adolescente, sem ela precisar engravidar, como que é ter um filhote. Então, isso tudo que nós estamos falando vai muitíssimo, mas muito mais além de você adotar 2 animais por caridade, por pena do cachorro. Na verdade, você está fazendo um bem para você. E a nossa base científica, justamente, é esse trabalho aqui, que só para ter uma ideia, esse livro está na 6ª edição.
É um livro que fala sobre a Não, cabeça das uma pessoas. coisa que eu preciso falar, esse livro está, na verdade, está na 7ª, que o primeiro Sétima, eu fiz. né? Eu fiz independente a primeira e depois a editora fez. Esse livro, gente, ele está na 6ª edição, vendido boca a boca, porque é isso que eu estou falando. Sem participar daquele beijo o beijo lá. Claro que a gente não você pode entregou, falar, não pode entregou, falar, né? Mas não não é- apareceu em não, grande não é pra mídia, falar. não tem madrinha, não tem investimento e está vendendo. Né? Infelizmente, eu agradeço muito a TV Orkut, a outras TVs que também sempre me apoiam, mas a grande mídia realmente não deu esse apoio, mas não precisou também. Né? Graças ao Pai, eu sempre digo que É um trabalho de Deus, né? eu acho que quem tem Deus verdadeiramente não precisa, podem boicotar à vontade, que não é por aí. E outra que também é um trabalho muito bem feito, e o altruísmo com que é feito, né, em tudo que a nossa família faz. Isso é algo, já é uma marca registrada da nossa família, tudo que nós fazemos com amor e doando para as pessoas da melhor forma possível. Então esse livro é um grande orgulho, realmente, ele ter chegado na 6ª edição, vendido boca a boca, um indicando o outro, e com algumas participações que eu faço, né, em TV, de uma forma simples e sendo vendido assim. Eu tenho 2 perguntas aqui que me enviaram, eu preciso falar, tá? Senão vai passar do horário. Faz de conta que o programa é seu. Faz de conta que o programa é meu, né, Darcy? Bom, Deixa que eu faça a pergunta. Meu filho não consegue aprender nada e se desinteressou da escola. O que eu faço? Levo no centro você está espírita? enxergando daí? Mas ó. Que isso, a gente é da família duro de matar, tenta, mas... Bom, primeiro são vários pontos aí que você tem que analisar. Tá? Primeiro, conversar com ele, né, saber se ele gosta dessa escola, se antes ele aprendia e agora não aprende, ou se desde o início também já não aprendia. Tudo isso são fatores que a gente precisa analisar para saber, né, o que está acontecendo. Se tem dificuldades em algumas matérias, se está sofrendo bullying, hoje em dia virou assim até moda, né, fazer bullying, então acaba, às vezes a criança passa por bullying, por alguma humilhação e não consegue falar, às vezes tem vergonha de comentar. Então tudo isso tem, em primeiro lugar, conversar com calma, né, com a criança, com bastante carinho, e tentar entender por que ela não tá aprendendo, né? Fazer papel de pai, né? Não é verdade? Porque hoje em dia as pessoas esquecem como é que faz papel de pai, como é que vota. Tá? Então faz primeiro o papel de pai, descobre o que o teu filho tem e leva para o pedagogo. Acontece também que a própria criança é muito tímida, ou às vezes, enfim, tem muitas, às vezes o problema não é o pai também, às vezes o problema é todo um sistema, né? Que é isso que eu também digo, se houver vontade de aprender, se não está acontecendo bullying, não está acontecendo nada de anormal, então vamos ver o sistema de ensino também, que o sistema de ensino hoje em dia também está bem... Está aqui nem a cantareira, assim, mais ou menos, né? Está bem complicado de lidar. O ambiente, né? Como é que está o ambiente escolar, porque o ambiente também influencia bastante, né? Aliás, o ambiente eu acho que influencia muito mais do que muitos outros fatores que às vezes a gente cita. Em paralelo, o que eu aconselho? Que leve numa consulta médica, né, num dispenso médico. Em primeiro lugar, o ideal é que se leve num médico, num clínico geral, para fazer uma série de exames, inclusive se não está com desnutrição. Enfim, não vou citar aqui para não ficar muito complicado. Um exame físico primeiro. Um exame físico e, em paralelo, levar para um psicopedagogo para que ele possa dar uma avaliada também. Ah, tá, mas deixa eu perguntar uma coisa. Meu filho tem dislexia, eu acho que ele tem algum problema. Onde que eu levo primeiro? Eu dou uma surra nele, eu levo no fono, no psicólogo, no pai de santo? O que a gente faz com essa criança? Bom, em primeiro lugar, você está falando dessa... Eu estou perguntando o que está escrito aqui, gente, poxa. olha, o olhar biônico, ele está lendo aqui. Eu não sou só bonito, as pessoas não sei por que não entendem, poxa. Já imaginou o primeiro comediante ganhando o prêmio Nobel, fazendo palhaçada em português lá na Noruega? Vai ser legal. Aproveita, tem 7 minutos, viu? Bom, primeiro... Oi? Aproveita que tem 7 minutos. Ah, tá. Então, em primeiro
lugar, a gente precisa saber se é dislexia mesmo, porque como eu disse, né, tem vários distúrbios que parecem dislexia, mas não são, né, então primeiro tem que fazer uma série de testes, exames inclusive, para saber se é dislexia mesmo. Agora, se já tem essa certeza de que é uma dislexia, se já foi bem diagnosticado, e quando eu digo bem diagnosticado, eu digo fazer uma série de exames, de testes realmente para saber se é a dislexia, caso já tenha sido detectada, o ideal que se atenda é um psicopedagogo, tá? Porque é uma briga muito grande, uma disputa muito grande, né, nesse atendimento, mas eu costumo separar bem as coisas, né? O psicopedagogo deveria ser tão respeitado como é em alguns países, porque em alguns países as pessoas têm a opção de levar a criança ou para a escola, né, ou para a pré-escola, ou para o psicopedagogo. Ele pode ser um educador de pré-escola, né? Em alguns países mais desenvolvidos. Aqui, infelizmente, ficou uma profissão jogada a escanteio, né? Excluída. Por quê? Porque se tem o fono, que eu coloco de uma forma mais simples, o fono atende a distúrbios de fala, né, e audição, e o psicólogo pode atender vários outros fatores também, vários outros distúrbios, mas o principal é o desvio de conduta, né? Agora, o distúrbio de aprendizagem deveria ser tratado, pelo menos pelo neurologista, tem que ter um neurologista também, não excluo isso, e por um psicopedagogo, né? Só que aqui no Brasil, não sei porquê, confundem muito as áreas e acaba sendo uma disputa até meio desleal, porque o psicopedagogo acabou ficando meio à deriva realmente, né? Ele não tem como se posicionar no mercado. E que também deixo muito claro, é um mercado, né? Então tem que se saber também procurar um bom profissional. Doutora, bem, eu preciso interromper, essa aqui a gente tem que falar. Se tem gente que não divulga, a TV Orkut divulga. 11.473 pessoas online nesse exato momento. Deus lhes pague. Muito obrigado pela audiência. Aproveite o que a gente está falando aqui, porque não é todo dia que tem esse espaço, hein? Olha só que bom, um agradecimento de público aqui para Darcy e para a TV Orkut, hein? Que bom. Opa, então ainda vai entrar mais gente, hein? Então, nesse exato momento, aproveita para jogar na loteria, 11.473, hein? Olha, eu agradeço muito, é aquilo que eu falei, eu lamento que o motivo não seja muito legal, que a mãe da Darcy está meio doentinha, mas eu fico muito feliz de saber isso, porque a gente tem um trabalho que é voltado para ajudar as pessoas. Isso eu deixo muito claro. Tudo que eu escrevi, tudo que eu pesquisei foi justamente pensando em ajudar as pessoas, né? Tudo que a gente deixou de comprar um sapato novo para aplicar em pesquisa, né? Então o detalhe é o seguinte, sem contar também que nunca teve interesse político, nunca teve voto em mim, nem nada. Vamos só aproveitar para encerrar aqui, me conta uma coisa. De novo, o seu site que vai aparecer aqui embaixo também. Ó. Como que é para a pessoa entrar em contato? É o portal, loudeolivier.com, loudeolivier.com. Neste portal, inclusive sou eu mesma que faço o portal também, tá, gente? Então é bem simples. Tem cada quadradinho, vocês podem achar lá a loja, vão achar um site que é só de multiterapia, um site só de anóxia perinatal, enfim, cada quadradinho lá vocês vão encontrar algum assunto legal, tá? Isso, o e-mail como é que é mesmo? O e-mail, agora não vou confundir, é LOUEVOCE, tudo junto, @terra.com.br. Isso, agora deixa eu só interromper um pouquinho, porque faltam 2 minutos para a gente terminar o programa. Uma grande oportunidade, muito obrigado de novo a todo mundo. E uma dica para vocês, não esqueçam, nobelpeacebrasil.wordpress.com, vai aparecer aqui embaixo. Não esqueça da cara do gato, aqui, que você clicando nele, você vai entrar num outro blog com uma série de informações
que vão ajudar você, inclusive, a cuidar do seu animalzinho em casa, vão dar dicas de como que a sociedade brasileira poderia mudar e muito para bem melhor se a gente tivesse cada um pelo menos 2 animais em casa e cuidasse bem deles. Então nós estamos falando ali de transformação social de verdade. Então não esqueça, nobelpeacebrasil.wordpress.com, e você sabe o que você faz? Gostou? Compartilha. Conta para todo mundo, porque isso é um orgulho para o Brasil. E nós vamos fazer questão de chegar lá, nós todos aqui, que nós fazemos parte dessa pequena, grande equipe, né? Vamos chegar lá na Noruega, vamos falar, o Brasil ganhou dessa vez, vamos começar a tocar a musiquinha do Ayrton Senna, vamos fazer aquela confusão toda, escola de samba, você vai ver. E eu prometo trazer um salgadinho no bolso do terno, eu divido com todo mundo, combinado? Então, eu gente, agradeço muito, muito a Darcy, tá? Estima as melhoras da sua mãe, a gente está fazendo um pensamento positivo aqui, vamos fazer uma oração e eu tenho certeza que ela vai melhorar, você vai poder voltar logo aqui para o programa, tá? Um grande prazer. Todo mundo que curte o programa também deve estar fazendo essa mesma oração, vamos torcer, força aí, Darcy, vai dar tudo certo, viu? Se Deus quiser. Tá? E muito, muito obrigada pela grande confiança que você teve, porque, gente, entregar o comando de um programa assim... Foi a última vez também, né? Não vai fazer isso nunca mais, né? Mas enfim, vamos aproveitar. Imagina, nós fizemos uma apresentação. A polícia já está aí legal. fora, nós estamos tentando dinamitar o prédio. Vamos aproveitar que tem meio minuto aí. Então, Darcy, beijão para você, beijão para todo mundo. Então, um beijão para todos. Eu falo um super beijo, né? Isso virou a minha marca registrada. Super beijo para vocês, tá? É um grande prazer ter participado. Me desculpe se eu não expliquei muito bem, porque o tempo é curto. Compra o livro, fica sossegado. Mas compra o livro, entra no portal, entra em contato, que eu terei muito prazer em responder. Tá? Agora acabou mesmo, gente. Miau, obrigado a todo mundo. Fique em paz aí. Acabou.